nosso agradecimento ao nosso irmão. Pelas belas reflexões, pela advertência para nós. Chega muito fundo no coração do nosso centenário, porque quando nós dissemos no início, a nossa casa é uma casa de caridade, dada por ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o tema de hoje ele foi pensado exatamente para ressaltar esse fundamento da instituição. Porque Jesus é nosso modelo e a ordem foi que a instituição ela fosse criada com esse objetivo de ser uma instituição de caridade e a ordem veio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Kardec é a base fundamental, porque nós temos o estatuto e o fundador poderia ter escolhido o budismo para orientar a instituição, ou qualquer outro, mas ele escolheu a doutrina espírita. Então a cruzada ela tem um compromisso com o Cristo e com a doutrina espírita. E esse conceito de caridade que você nos recordou, que na verdade nós sabemos, mas nós precisamos, espíritos imperfeitos como somos, constantemente ressaltar. Esse conceito de caridade para nós é muito importante. Então nós ficamos assim muito felizes e agradecidos e com a consciência tranquila de ter acertado, né, Magno? De ter trazido o nosso irmão aqui. Nós vamos agora passejando, né? Não é isso? A gente vai agora fazer aquele histórico da nossa instituição, né? Mais ou menos 30 minutos, né? Então 100 anos e 30 minutos, é isso? Vamos lá. Mas eu sei que você nunca anda sozinha, então você deve conseguir. Obrigada, muito bom. Meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Estamos entrando no ar em mais uma edição do nosso programa 100 anos da Cruzada Espírita Suburbana. É interessante que um dia desse eu fui falar lá na RIC, fazer um estudo, e quando eu peguei o estudo para falar, eu me vi falando dessa forma, como se eu estivesse lá no programa Evangelho em Casa. Então, assim, esse é o primeiro programa que a gente vai fazer dos 100 anos da Cruzada Espírita Suburbana. O Lima ofereceu Pernabamba, eu acho que eu peguei tudo, né? Pernabamba, boca seca, coração acelerado. A emoção não tem como a gente descrever com palavras, não é? E como o nosso irmão Antônio Carlos bem disse, nós não andamos sozinhos. Uma vez eu ouvi o Divaldo falando que Joana de Ângeles disse a ele que quão bom é nós, espíritos reencarnados, estarmos filiados a uma instituição religiosa, estarmos matriculados, porque nunca andaremos a sós. Então, confiante nisso, eu quero que rapidamente falar que não dá para falar 100 anos em 30 minutos. Não dá para contar nem mesmo os 20 anos da Cruzada que estão relatados no livro que Mário deixou para nós. Mas cada um de nós que é cruzado, cada um de nós que é simpatizante, cada um de nós que, como nosso irmão Ronaldo veio aqui e se doou, cada um de nós tem um pouquinho da cruzada no seu coração. Então, se nós juntarmos esse pouquinho de cada um, a gente vai ter hoje os 100 anos da cruzada. Ronaldo estava falando ali sobre caridade.
E eu quis fazer uma anotação que Mário disse o seguinte: religiões não se discutem nem se provam. A verdadeira religião é a que ensina a prática da caridade. Ele diz isso no momento em que o irmão protestante auxiliou na construção dessa casa. E essa história foi muito interessante porque ele pediu a ajuda do irmão e disse que não podia, porque ele era evangelista e a religião do Mário não era verdadeira. E ele disse: bom, mas se o senhor me provar que a sua religião é verdadeira, eu ajudo. Então vai lá no domingo, irmão, e a gente vai trabalhando e eu vou contando um pouco mais sobre a religião. E no final do dia ele disse: olha, infelizmente eu não vou poder falar nada porque eu tenho os afazeres e já estou em cima da hora. Volta aqui no domingo que a gente vai continuar esse trabalho e no final eu falo na minha religião. E o irmão disse: mas se eu voltar, o senhor vai fazer a mesma coisa. Não vai me falar nada no final do dia. Ele disse: bom, se eu fizer isso, o senhor prestou um grande favor à instituição, né? Prestou a sua grande caridade. E assim foi feito, o irmão ajudou e não teve necessidade de falar de religião. Porque se Jesus é o guia e o modelo, as religiões são apenas denominações, não é verdade? Bom, a gente sabe que a nossa cruzada espírita suburbana, ela existe porque Mário de Almeida, um médico que já trabalhava mais de 30 anos dentro de uma casa espírita, tinha evidência, tinha audiência e tinha contato com o padre João de Maria, Jorge II, e recebia diretamente deles as orientações. Mário então recebeu a orientação direta, uma ordem direta de nosso Senhor Jesus Cristo para fundar essa casa de caridade. E a história é muito interessante porque, não tendo nem os companheiros para a fundação, ele disse: como isso vai se dar? Então ele realmente conseguiu esses companheiros através dos amigos espirituais que prometeram a ele: os companheiros eu vos envio. Rapidamente, fazendo aqui um parêntese, eu quero dizer o seguinte: para quem não me conhece, meu nome é Jane Santos, eu estou aqui na cruzada desde a reencarnação passada, não aprendi a lição, voltei, graças a Deus estamos aqui. E é uma honra muito grande. Eu nunca imaginei nos 100 anos da cruzada, nem nos meus maiores sonhos e expectativas, estar aqui falando sobre nossa instituição e sobre o Mário de Almeida. É uma honra gigante dividir isso com os meus irmãos. É uma felicidade que eu não tenho como narrar. Ver a minha mãe sentada ali na mesa junto com a gente, Maria Santana. Gente, seja uma emoção que não dá para a gente dizer. E é um prazer muito grande, uma felicidade com o nosso irmão Marcos ir aqui conosco, porque há mais ou menos 32, 33 anos atrás, lá na Líbia, Marcos era quem fazia esse trabalho de exposição. E um dia ele sugeriu que a gente também pudesse fazer. Lembra dele? Eu, a Adê, a Andréia. Sobre a supervisão do Marcos, a gente começou a trabalhar essa arte de falar em público, de fazer explanação sobre a doutrina espírita. E no primeiro dia que o Marcos organizou tudo para que eu falasse, eu não me lembro o tema, eu cheguei em 5 minutos, resumi tudo, passei a palavra para o irmão Marcos, eu não conseguia falar mais nada. Irmão, muito obrigada. Você foi um grande amigo, um grande professor, um grande exemplo. E se hoje eu estou aqui, nos 100 anos da cruzada, tendo essa oportunidade de falar com vocês sobre a cruzada espírita suburbana, eu agradeço muito ao grande irmão que muito me ajudou. Eu quero fazer aqui uma leitura de uma psicografia
mais ou menos um mês atrás, mas antes eu quero dizer que, antes dessa época que o Marcos me ajudou nesse trabalho, eu estava com um gesso aqui na perna direita, até a metade da coxa, e eu estava voltando a cruzada. E o tempo inteiro sentado nas cadeirinhas, né, Débora? Que tinha lá na Líbia, do lado esquerdo, a mesa lá. A irmã Dina, que receba os nossos sentimentos de gratidão pelo seu trabalho, junto com seu esposo que já se encarnou, o irmão Rubem, estava do meu lado. E no final, presidindo a reunião, estava o nosso querido Solimar. E ele disse assim: olha, eu gostaria de saber quem viu, ouviu, ou sentiu alguma coisa que possa dar o seu testemunho. E eu disse: eu vi aqui o tempo todinho o irmão do meu lado. O tempo inteiro ele estava aqui me olhando, quase que me incomodou. Nessa época eu não sabia quem era. E a Andina do meu lado disse: seu irmão Solimar, quem esteve aqui o tempo todinho do lado dela era o nosso irmão Mário de Almeida. Eu tomei um choque, eu não sabia quem é Mário de Almeida, mas eu senti uma vibração que eu não conseguia definir. E o tempo foi passando e eu fui conhecendo Mário. Parece de muita intimidade, né? E é assim que eu me sinto em relação a ele. Ele é tão generoso, ele é tão presente, ele é tão amigo que algumas oportunidades eu psicografei algumas mensagens dele. A princípio eu não assinava, porque eu achava que não tinha ninguém que pudesse assinar uma psicografia de Mário. E eu nunca duvidei que era ele. Eu sempre soube pelas energias, pela maneira como ele se manifestava. E o tempo foi passando até que eu tive a coragem de assinar uma psicografia. Na época eu entreguei a irmã Terezinha. E sempre que eu falava de Mário, que ele estava ali do nosso lado, alguém dava o testemunho de que realmente ele estava ali. A irmã Cota foi uma que teve essa oportunidade. E aí um dia lá na Lípio, tem 2 ou 3 anos, Andréia me chamou para compor a mesa e ele chegou do meu lado e eu comecei a tremer, que é muito natural. E aí ele disse: vamos escrever. Eu falei: não, hoje é aniversário, estou ali, eu não vou escrever, eu não vou me dispor a escrever, mas ele vamos escrever. Aí eu peguei, pedi a alguém que me desse uma folha, uma caneta e escrevi. Mas a mensagem era para Lípio, uma mensagem lindíssima. E ao final, quando eu terminei de ler, a irmã Marta Cristina, não me deixa mentir, veio de lá, me abraçou com uma energia e disse: eu sabia que era de Mário, eu tinha certeza que essa mensagem era de Mário. Eu entreguei a mensagem. Esse ano, no aniversário da Lípio, eu acredito que tenha sido citado. Então a minha história, a minha trajetória com o Mário tem sido de uma responsabilidade muito grande. E eu recebi uma mensagem de que eu iria falar sobre a cruzada no dia do centenário. Como eu vou falar? Eu não vou conseguir. Somente essa informação. E um dia na minha casa, ele se aproximou, me sentei à mesa e simplesmente eu escrevi. Até o dia de hoje eu não sabia o que estava escrito aqui. E somente agora, sentada ali, eu consegui entender o que estava escrito. Então, no início, a gente começa dizendo assim: aonde você estava em 1925? Mais precisamente em 17 de maio de 1925. Onde será que nós estávamos? Enquanto nós outros estávamos nos ensinos enquanto nós, através dos ensinos dos Espíritos, em o livro dos Espíritos, muito provavelmente caminhávamos por setores do Ministério da Reencarnação, na erraticidade,
outros estávamos retornando ao plano espiritual e outros estávamos no aprendizado, aguardando a autorização para uma volta ao plano das formas. Aqui, porém, no subúrbio do Rio de Janeiro, havia uma turma de companheiros que, desejosos de cumprirem com compromissos assumidos na vida maior, se reuniam sob as ordens de Jesus, que enviou 2 grandes missionários espirituais, verdadeiros pais dos seus tutelados. Conduzidos por um líder, ao qual era devido todo respeito e confiabilidade, fundaram uma instituição religiosa, a qual, segundo seus guias, seria para o mundo. Esse seria um feito que não conseguiria alcançar seus objetivos, senão a base e custa de longo período e de muito esforço na obra do bem. Vamos dar uma paradinha aqui, porque nós vamos falar do futuro no passado. Essa foi a informação que os guias deram a Mário, que a instituição seria grandiosa para o futuro, seria para o mundo. E hoje, meus irmãos, eu quero lembrar aqui o nosso irmão Enzo Francisco, que iniciou um trabalho de culto do Evangelho no Lar pela internet, e deu a oportunidade de nós trabalharmos nesse programa. Eu trabalhava num outro programa, junto com a irmã Marta Cristina, com a irmã Márcia Marques, e de repente eu tive que me afastar desse trabalho. Um dia eu vi o Enzo pedindo para a Andréia assumir a apresentação do programa Evangelho em Casa, Evangelho ao vivo. E aí eu me coloquei à disposição para fazer essa apresentação, porque a Andréia disse: poxa, vai ficar muito cansativo para mim, não é assim, de uma hora para outra a gente mudar tudo. E aí o Enzo aceitou e eu comecei a fazer parte dessa turma do Evangelho. Eu não imaginava que no futuro esse seria um trabalho que ficaria à nossa responsabilidade. E hoje eu quero agradecer imensamente a Deus essa oportunidade, porque a cruzada está indo para o mundo. Todas as vezes que alguém acessa o YouTube e vê lá no canal da Cruzada Espírita Suburbana, trabalho afanoso dos irmãos que conseguiram realizá-lo, e qualquer um tem a oportunidade de conhecer a cruzada e o seu trabalho de caridade. E a equipe do Evangelho em Casa hoje, eu quero agradecer imensamente, porque Andréia dos Santos, Janaína Marques, cadê ela? Não estou vendo ela. Está aí? Está lá embaixo? Está no outro lá embaixo, né? No outro plano. Então, meus irmãos, hoje Andréia dos Santos, Janaína Marques está aqui no plano superior, olha aí. Eu, Jane Santos, que estamos lá nos bastidores, a gente tem contado muito com a ajuda da nossa irmã Marta Cristina, que sempre que a gente tem um probleminha, ela se dispõe a fazer o Evangelho com a gente. E eu quero dizer assim, nós estamos do lado de lá da cruzada, nos bastidores, muitas vezes chorando, né, Débora? Muitas vezes com dores, com aflições, né, Jana? Muitas vezes consolando uma a outra. Mas eu quero dizer que a cruzada está indo para o mundo, não apenas com a Andréia, que faz a apresentação do Evangelho, não apenas com a Jana, que faz a apresentação dos livros de Emmanuel e Chico, não apenas com a minha presença fazendo a apresentação, conversando com vocês. Todos vocês são Evangelho em casa. Todos vocês são a Cruzada Espírita Suburbana indo para o mundo, porque dá uma felicidade tão grande a gente falar com os nossos irmãos
e falar os nomes de cada um, receber os beijos, os carinhos, os corações. Somos todos nós, levando a cruzada para o mundo. É o apoio de todos nós. E cada vez que a gente tem uma dificuldade, eles se apresentam e solucionam. E dão um jeito, como não poderia ser diferente. Então, eu quero deixar aqui uma salva de palmas para todos nós que estamos vivendo. Obrigada, muito obrigada. Continuando, a mensagem diz: olhando para trás, temos a história contada a princípio pelo próprio fundador e após por seus sucessores, um dos quais, de memória viva de nossa amada instituição, ainda permanece convosco e nos faz viajar no tempo quando narra a sua vivência junto de companheiros que já se foram, mas que nos deixaram valiosos ensinamentos. Cada um teve a oportunidade de colocar um tijolinho nas paredes materiais e espirituais que compõem essa casa abençoada. E nós, que aqui estamos, com o parco que adquirimos em conhecimentos de sua obra, temos a ousadia de nos apresentarmos a fim de darmos igualmente a nossa contribuição no desejo sincero de que, assim como hoje completamos 100 anos de existência na matéria, possamos mais tarde, quando já estivermos habitantes do mundo espiritual, também fazermos parte da comemoração de seus 200 anos. Acho que eu estou falando de mim, hein? Isso aqui está muito pessoal. Sendo Jesus o nosso modelo e guia da humanidade, também é o modelo e guia deste povo de amor, cantinho reservado para ser esse grande hospital de almas, onde os luminosos amigos do bem, falangeiros do Cristo, de Deus, encontram o apoio necessário a fim de cuidarem de seus tutelados, matriculados deste educandário chamado planeta Terra. Minha terra abençoada, que tanto amo. Minha terra abençoada, que tanto amo. Meu coração se felicita por ter aceito o pouco que posso dar. Obrigada por nos acolher e tanto nos ensinar, por nos conceder espaço e nos promover crescimento espiritual, até que possamos, após as nossas revoluções, alcançarmos contigo o mundo celeste, mundo divino, na condição de puros espíritos, meta de todos nós, por determinação divina. Companheiros de antanho, companheiros contemporâneos, companheiros de futuro, que nesse momento de eterna gratidão, seus corações possam conectar-se ao nosso coração. Estamos imensamente emocionados que as vibrações de nosso espírito, ainda devedores cientes de que temos muitas obras a realizar, até que o amor em nós cubra a multidão de nossos pecados cometidos em épocas de insensatez e ignorância, possam tocar-lhes as fibras mais íntimas e fazê-los sentir um pouco, pelo menos, do muito que sinto agora na presença de todos,
porém mais fortemente na presença de Jesus. Quisera eu conseguir transmitir-lhe tudo o que sinto. A misericórdia de Deus me permite senti-lo, mas eu, ainda tão pequeno, não consigo passá-lo adiante, por falta de virtudes que ainda não possuo. Feche os nossos olhos, fechemos os nossos olhos materiais, por um momento. Eis o que eu posso ofertar-lhes, e deixai serem tocados por todos esses que vos trazem flores em agradecimento pelos nossos labores, pelos vossos labores amorosos, pois podendo escolher estarem em outras atividades, preferiram estar aqui no trabalho, conquanto afanoso no bem traz as melhores recompensas que jamais poderemos imaginar. Sintam o cheiro das rosas, recebam esse abraço fraternal em coletividade. Deixem-se arrebatar às esferas superiores dos mundos ditosos, de onde muitos amigos paternais velam por nós. Eis o que posso oferecer, apenas um convite, pois as benesses não são minhas, são do Cristo de Deus. Enfim, aos companheiros aos quais nos referimos, são eles: Antônio Soler, Domingos Dias, Antônio Rodrigues, Francisco Alves Braga, Otário Santana, Manuel Alves Braga, Isaurina Santana, José Joaquim de Castro, e aquele a quem falamos juntamente a sua esposa, Senhor Marinho Valente e a irmã Maria Valente, ainda entre vós, possa ser o representante de todos vocês que passaram e que continuam ombreando nesta instituição. Aqueles que se dispuseram a doar de si na direção geral e na direção das sucursais. Aqueles que foram sustentáculos, mediúnicos, aqueles que foram voz cantada, falada, declamada, voz consoladora e orientadora. Aqueles que foram um pensamento lógico e racional, aos que fizeram de seus braços abraço, colo, limpeza e organização. Aqueles que fizeram de suas pernas veículo para que a cruzada espírito suburbano chegasse onde fosse preciso. Vós sois a cruzada. E continuaremos a ser. Feliz sejamos. Um abraço fraterno de seu irmão e amigo, aqui representando a cruzada espiritual, seus fundadores.
trabalho que eu tenho. Perdoe a emoção. É impossível não senti-la. Mas eu quero deixar aqui uma anotação de Mário, que não foi propositada a data, mas no dia. Um minuto, por favor. No dia 3/10, teve início todo o processo da aquisição do terreno. No dia 3/10 teve o processo de início das obras, 3/10/29. No dia 31/3/30 teve a primeira reunião aqui embaixo. E no dia 17/5/1930, no fim das obras, teve um almoço comemorativo com todos que participaram da fundação da cruzada, da sede. Segundo Mário, essas datas não foram preparadas por eles, porém, certamente, desenvolvidas pelos irmãos Padre João de Maria e Jorge II para prestar uma homenagem a Allan Kardec no dia do seu nascimento e desencarne. Não vamos conseguir resumir o trabalho da cruzada em 30 anos. Mas tudo que era preciso dizer em agradecimento, eu acredito que o nosso irmão deixou escrito, e eu particularmente agradeço imensamente pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe, e amanhã a gente se encontra no primeiro dia após os 100 anos para o início de um novo centenário, no nosso programa Evangelho em Casa, no canal da Cruzada Espírita Suburbana. Muita paz, meus irmãos. Como diria Mário na sua obra, dos 20 primeiros anos da cruzada, o que nos espera nos próximos 100 anos? Que não nos falte trabalho, que não nos falte as obras do bem, que não nos falte a fraternidade, a caridade. Irmãos, sigamos unidos. Eu não vou me estender, porque eu também não quero chorar. Vou passar a palavra para a nossa irmã Cristiane, tá? Ela vai dar as orientações para a hora do almoço. Eu queria deixar todos para na hora de descer com calma, devagarzinho, tá bom? Por causa da escada. As crianças, para colocar as crianças para sair também logo, tá bom? A gente já está com a Natasha aqui para nos presentear com a nossa parte musical. Que o Espiritismo vibra no nosso íntimo, fala ao coração. Falar de doutrina nos galerias, a gente fica emocionado, a gente se envolve, porque é bom falar da doutrina espírita, é bom falar de Jesus, mergulhar nas obras de Kardec, quanta paz nos traz. Obrigada, meus irmãos. A Jane, eu vou prometer ela que eu não vou fazer, mas ela passa esse sofrimento, gente. A gente fica muito emocionado. Graças a Deus. Já boa tarde, né, a todos. Nós somos mais pessoas do que
temos espaço de cadeira e mesa lá embaixo. E isso é bom porque significa que somos muitos, né? A gente providenciou alguns outros espaços, a gente tem alguns bancos ali no jardim, a gente tem um espaço onde vai ser o nosso futuro memorial também, com a mesa do bolo para a gente poder tirar foto, com a nossa lojinha do centenário, tá? Temos algumas cadeiras para a gente poder sentar, descansar um pouquinho também. Enquanto isso, algumas pessoas vão almoçar e depois a gente vai ceder espaço para os outros irmãos almoçarem, tá? Então, não precisa descer todo mundo junto, porque a gente não vai conseguir, infelizmente, almoçar todo mundo junto. A gente pode descer aos pouquinhos. Quem quiser ficar mais um pouco aqui, conforme for dando espaço, eu subo e vou chamando, vou avisando vocês, tá bom? Mas o grupo que quiser descer, conhecer nosso espaço lá embaixo, passar na lojinha, tirar foto, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Qualquer dúvida, pode procurar qualquer um de nós aqui da direção, quem está no crachazinho, tá? Para a gente poder orientar direitinho, tá? Obrigada, gente. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre